Bem-vindos ao canal Maçonizando, você que gosta das figuras de luz, das coisas místicas, das coisas astrais, das magias, dos paranauês. Hoje você vai gostar muito desse vídeo. Nós vamos falar sobre Charles Webster Leadbeater, um bispo anglicano, foi bispo da Igreja Católica Liberal, membro proeminente da Sociedade Teosófica, um grande maçom, também maçom muito ativo, e que influenciou muito o rito dinamita brasileiro, né, o Leadbeater, né, embora muito depois da morte dele, influenciou o rito dinamita brasileiro. Por que isso aconteceu? O rito dinamita brasileiro ele tinha uma pegada muito parecida com o do rito moderno, né? Só que em 1973 aconteceu uma revisão ritualística e alguns elementos da sociedade teosófica foram incorporados ao rito dinamita, não só da sociedade teosófica, também do Memphis Mizraim, né? Então passou a ter acendimento de luzes, cerimônia da incensação, uma circulação diferente dentro do templo, mas isso cerimônia da incensação, né? São elementos que a gente vai falar futuramente, talvez em alguma entrevista específica sobre o rito dinamita. Mas hoje eu quero me focar na figura do Charles Webster Leadbeater, né, que é um maçom que é muito lido principalmente pelos maçons que gostam da parte mais esotérica maçônica, né, que gostam de ter uma visão mais esotérica da maçonaria. Então esses gostam muito do Leadbeater, né, e eu vou falar sobre o Leadbeater neste vídeo de hoje, né. O Charles Webster Leadbeater, ele nasceu no ano de 1847, em Londres, e ele morreu em Perth, na Austrália, em 1934, dia 1º de março de 1934, né, o Leadbeater. Ele sendo sacerdote da Igreja Anglicana, bispo da Igreja Católica Liberal, também foi um grande escritor, um grande orador e tudo mais. Eu até vou depois dar umas dicas de leitura do Leadbeater, né, então podem printar isso, inclusive, né, que às vezes o pessoal brinca que eu não recomendo o Leadbeater muito para quem gosta de estudar maçonaria. Eu até vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, né, mas vamos lá. Ainda menino, ele chegou a ter uma passagem pelo Brasil, o Leadbeater, né, com o pai, né, acompanhando o irmão Gerald, né, que faleceu aqui. O Gerald Leadbeater faleceu aqui no Brasil. O pai dele era empreiteiro, né, de obras, de estrada de ferro, e realizava viagens ao trabalho, e inclusive trouxe o Leadbeater para o Brasil em uma dessas empreitadas. Só que daí o Leadbeater volta do Brasil à Inglaterra, ele ingressa na Universidade de Oxford, tem uma vida acadêmica, mas ele também tem uma vida religiosa, né, e ele acaba, né, sendo ordenado nas ordens sacras da Igreja Anglicana, pelo bispo de Winchester, né, exercendo então as funções na Igreja de Brownstreet. Lembrando, vídeos sem edição do canal Maçonizando. Passou ambulância ali agora, tá? Vídeo sem edição, em Hampshire, né? O tio dele, por uma linha materna, era clérigo anglicano também, né? Era o William Wolfe Kipps, né? Ele continuou no ofício religioso até 1883, quando ele conhece a Blavatsky, ali na Pretorão Blavatsky, e tem o seu primeiro contato com a Sociedade Teosófica. Com esse contato com a Sociedade Teosófica, ele vai com ela até a Índia, né? Ele abandona o sacerdócio, segue com Blavatsky até a Índia, e ele recebe umas cartas de um mestre chamado Kuthumi, né? Seria uma espécie de avatar da Terra, uma espécie de instrutor do mundo, o mestre Kuthumi, né? Até já me perguntaram se grande fraternidade branca tem a ver com maçonaria, eu vou falar isso em um vídeo futuramente também, né? Então, o Kuthumi aceita ele como discípulo, né? E ele tomou votos budistas ao viver por anos no Ceilão. E depois ele chegou a ser acusado de pederastia, que era um crime na época, tá? Ser homossexual era um crime, né? Por um dos seus alunos, que era o Herbert von Huck, né? À época ele tinha 24 anos de idade, né? Não chegou a se conformar, mas as suspeitas é que eles eram inimigos pessoais, e esse estudante fez essa acusação nesse sentido. Mas existe, sim, um fato nebuloso aí que associa o Leadbeater a uma questão de sexualidade. Agora, na época era crime, né? Hoje em dia, eu não vejo problema nenhum da pessoa ter uma orientação sexual diferente, né? Então, então, para evitar um escândalo na teosofia, ele se desliga naquele ano, né?
que tem essa acusação, né? E embora ele tenha dado continuidade ao trabalho como clarividente e escritor. E é sobre isso que nós vamos abordar isso nesse vídeo também, tá? Ele também conheceu o Krishnamurti, ele também foi um dos caras que tentou fazer do Krishnamurti uma espécie de avatar da nova era, numa missão aí que meio que falhou da Sociedade Teosófica. Mas não é sobre a Sociedade Teosófica esse vídeo, né? É sobre o Leadbeater. O Leadbeater, ele tem livros sobre maçonaria, alguns são editados no Brasil, principalmente pela editora Pensamento, né? E eu vou citar os dois únicos livros dele que eu tenho na minha biblioteca, né? Que é A Pequena História da Maçonaria, esse livro aqui, né? Pequena História da Maçonaria, do Charles Webster Leadbeater, e também A Vida Oculta na Maçonaria, né? Esse livro aqui, inclusive, ele influenciou muito o rito anonimita, tá? Ele influenciou bastante o rito anonimita. Mas aqui ele fala muito, por exemplo, ele associa as provas da iniciação a elementais. Ele tem uma visão muito mística e muito alternativa da maçonaria. Por isso que eu recomendo prudência ao Leadbeater, para não cair no mundo de encantos e realidade fantástica que ele aborda, porque isso não é parte da instrução maçônica oficial. É uma visão que ele tinha como escritor, como religioso, como místico, né? Ele tinha essa visão, mas a gente tem que ser um pouco mais realista no que diz respeito à maçonaria e às instruções maçônicas, um pouco mais responsáveis. Então, por isso eu recomendo que, se goste de ler Leadbeater, eu leio Leadbeater, já li livros do Leadbeater, gosto do estilo que ele escreve, mas os textos maçônicos dele leia com bastante ressalva. Leadbeater também foi membro da comaçonaria mista, era um grande incentivador da comaçonaria mista, né? Como movimento esse que deu origem ao direito humano, que é uma potência mista que atua no Brasil há mais de 100 anos, e que é muito séria, diga-se de passagem, né? Mas ele também se destaca, como eu disse, por escrever livros com uma parte mais mística, mais esotérica. E quando ele se propõe a escrever sobre misticismo e esoterismo, o Leadbeater é genial. E eu vou citar dois livros dele que eu acho geniais nesse sentido, que não são maçônicos e são muito bons para quem gosta de misticismo, né? Que é O Homem Invisível e Invisível, né? Editora do Conhecimento, né? O Homem Invisível e Invisível, um livro muito legal. E o outro livro aqui é o sobre chakras, né? Os chakras. Também não é um livro maçônico, mas é um livro, quando ele se propõe a falar de misticismo, o Leadbeater é fantástico. É tipo o Jorge Adum, né? Falou de maçonaria, ele dá uma viajada na maionese um pouco, mas quando ele fala de misticismo, ele é genial, né? Então, é importante, então, gosta de ler Leadbeater, leia com ressalvas, né? Leia com ressalvas, não entra muito no mundo fantástico do realismo fantástico do Leadbeater, porque a instrução maçônica não é bem por aí, né? Mas é muito bom para quem gosta de espiritualidade, é muito bom. E o Leadbeater, ele tem um jeito envolvente de escrever que é bem interessante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a qualquer momento a gente volta com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Muito obrigado a todos. Não deixe de deixar seu likezinho, seu comentário e participar aqui do canal. Valeu!